Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e hoje eu irei conversar com uma pessoa que se destacou na sua vida pública. O nosso tema é bem interessante e muito atual. Nós iremos falar sobre políticas públicas de inclusão. Mas para dividir a tela comigo, eu vou chamar a presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu vou chamar a vereadora Cristina de Souza. Que a senhora é vereadora desde 2017 no nosso município de São José, e desde então a senhora vem se destacando na vida pública, principalmente e especialmente na questão da inclusão. Então, nós gostaríamos, vereadora, que a senhora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem ainda, e também que a vereadora pudesse aí falar um pouquinho das políticas de inclusão. Claro que a gente fez um estudo aqui para falar também com as pessoas, e durante a nossa conversa, como tem o intérprete, né? Ele está ali interpretando a minha fala. Então, assim, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, para que as pessoas que são as pessoas surdas, elas também possam estar participando aí desse momento. Então, eu vou agora passar a minha palavra para a vereadora, para que ela possa aí se apresentar, falar um pouquinho da sua história e um pouquinho dela, e nós vamos aí fazendo as nossas perguntas e aí conversando com a nossa vereadora. Boa tarde, Patrícia. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Deu um probleminha aqui no meu Instagram, que eu não consegui entrar pelo Instagram. Estou com o Instagram do Juliano Intérprete aqui do meu lado, né, falar desse tema tão importante de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Precisamos, sim, lutar muito por essas pessoas. Sou presidente da Comissão em Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência aqui na Câmara Municipal de São José. E meu mandato ele é conhecido realmente por essa questão da inclusão, a luta pelas pessoas com deficiência na nossa cidade, e acabou também expandindo pelo Estado, a transação de Libras para as corporações da Polícia Militar, Bombeiro, Guarda Municipal, Polícia Civil, né, agentes penitenciários. Então, foi se estendendo muito mais do que além do que a gente pensava que realmente iria. Então, vamos conversar sobre isso hoje, muitas coisas legais para a gente conversar. Então, assim, sabe que as políticas públicas são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas por governo federal, estadual, municipal, com a participação do direito indireto das pessoas públicas e privadas. Eu gostaria que a senhora, vereadora, pudesse falar um pouquinho do seu projeto de inclusão com a pessoa surda. Como foi? Como que a senhora iniciou, né, essa sua vida na vida pública, o seu interesse? Conta para a gente, conta para as pessoas que elas têm muito interesse em saber, porque, vereadora, no nosso município, nós contamos com 19 vereadores, assim, e 4 mulheres, né? Mulheres. Então, assim, desses 19 vereadores, a gente tem a senhora como destaque, né? Principalmente nessa questão de inclusão. Claro que eu estou falando aqui de uma única forma da inclusão, mas entre outras coisas de atividades que a vereadora tem desenvolvido aí durante o seu mandato. A senhora poderia falar para a gente como a senhora começou a trabalhar com essa questão da inclusão? Eu conheci os surdos na campanha em 2016. Foi apresentada, né, pela minha assessora, e eu não conhecia as demandas da comunidade surda. Eu comecei de perto a conhecer as necessidades, as dificuldades deles, vi que a falta da comunicação, que a barreira maior não era ser surdo, era realmente não ter comunicação nos órgãos públicos, nos locais onde eles precisam ir, não ter atendimento em Libras, não ter acessibilidade. Então, começamos uma luta a partir daí. Na campanha, a gente combinou que se eu estivesse eleita, nós iríamos lutar muito para essa questão da acessibilidade. E assim aconteceu. Na minha caminhada, conheci o professor Dr. Dionísio Schmidt, que é o primeiro professor de linguística do Brasil com doutorado, e chefe de extensão da UFSC de Libras, e começamos os projetos de parceria de capacitação com a Universidade Federal de Santa Catarina.
representado pelo professor Janine Schmidt. Começamos capacitando a Guarda Municipal de São José, posteriormente a Polícia Militar de São José, depois a Polícia Militar de Florianópolis, depois agora como estamos com um projeto para capacitação para a Polícia Civil também de todo o estado, onde nas 38 regionais da Polícia Civil vai ter duas pessoas profissionais, policiais civis, que se comuniquem em Libras para atender as pessoas surdas, né? Mulheres surdas, surdos, e também capacitamos os agentes penitenciários de Santa Catarina. Então, veio de todo lugar onde tem surdo preso no nosso estado, que são, parece que atualmente, 14 surdos presos, né? Esse pessoal veio até Florianópolis, ficaram aqui durante um período e se capacitaram em Libras, para poder ter essa comunicação com a família do surdo, com o surdo também, que preso, que está recluso. Nós não estamos falando aqui do que o surdo fez, mas a gente precisa trazer a comunicação para essas pessoas, seja onde elas estiverem. E aconteceu aqui também em 2018 um fato muito inusitado no meu mandato, onde o pessoal da penitenciária aqui de Florianópolis entrou em contato comigo, que tinha um surdo preso naquele momento, e eles não conseguiam comunicação com aquele surdo, não conseguiram intérprete, não conseguiram ninguém, e sabendo do meu trabalho voltado para a comunidade surda, entraram em contato comigo, mandando ofício, pedindo a presença nossa lá na penitenciária. E fomos até lá, conversamos com o surdo, junto com o intérprete, junto com o professor Dr. Dionísio Schmidt, que é surdo também, e lá conseguimos descobrir várias coisas, a família do surdo, onde morava, o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, o telefone dos familiares, né, onde moravam. Então, foi muito promissor. E a partir daquele momento, a penitenciária viu a importância de ter acessibilidade. Foi aí que iniciou a parceria para capacitar profissionais das penitenciárias do estado de Santa Catarina, onde já foi capacitado e se formaram agora no ano passado. Então, é importante, nós estamos avançando muito, é algo que eu sempre digo que não tem como parar. Tem que avançar cada vez mais em todos os cantos da nossa cidade, em todos os cantos do nosso estado, em todos os cantos do nosso Brasil, porque realmente não é a deficiência, é a barreira que é imposta para essas pessoas e que no dia a dia você acaba não percebendo, porque você não tem um familiar surdo, você não tem alguém surdo que você conhece na sua família, aí você não atenta muito para essas coisas. Quando você começa a conversar com pessoas, você vê, poxa vida, existe um público que são pessoas que precisam tanto da comunicação e não têm acesso, né, às coisas básicas. Ainda existem muitas barreiras, muitas. Nas universidades existem barreiras. Eu vi o caso de um surdo que queria fazer um curso na universidade que não tinha intérprete para que ele pudesse fazer aquele curso. Eles queriam que ele desistisse do curso. Então, olha quantas coisas a gente precisa lutar ainda para essas pessoas, né? Então, é pensando nisso que essa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e também com a Polícia Militar, através do comandante Araújo Gomes, que foi o percussor, na verdade, ele abriu as portas da corporação à comunidade surda, já iniciou com um vídeo em Libras, quando fizemos lá em 2017, 2018, um vídeo em Libras, onde a Polícia Militar ia ter no tablet aquele vídeo, e a hora que encontrasse um surdo, aquele vídeo feito por um surdo ia se comunicar as palavras de emergência do atendimento da polícia. Foi nosso primeiro ato, assim. Depois a gente aprimorou, fazendo o curso de capacitação. Depois do curso de capacitação, nasceu, durante o curso, a ideia de fazer um brevet para colocar na farda do policial com sinal de Libras, para que ele tivesse capacitado em Libras, e o surdo, quando visse na farda do policial, ele ia ficar tranquilo, calmo, porque sabia que aquele policial ia conseguir se comunicar com ele. Olha a importância. Isso nasceu durante o curso. E no curso foi o surdo que escolheram a cor do brevet. Eles que deram o aval final de como teria que ser, né, as cores do brevet. Falou para o comandante, olha, é importante que o surdo participe da construção do que é para ele. Porque a gente acaba querendo ser tutor das pessoas com deficiência. Para elas, como se elas não tivessem capacidade de fazer as coisas. Mas não é isso. Elas não têm de nenhum tutor.
né? Elas têm elas conhecem, elas são inteligentes, pessoas como qualquer uma de nós. Ela tem uma deficiência que precisa tirar a barreira e simples, só isso. E o resto é com ela Uhum. vai fazer feito. Então, a gente conseguiu mostrar à Polícia Militar a importância dessa inclusão. Inclusão não é só aprender Libras. Inclusão é Sim. incluir, de fato, a pessoa com deficiência no processo de tudo que é para ela. Ela precisa participar Uhum. do nada sobre nós sem nós, precisa de verdade ter uma existência. Não é só uma palavra que é bonita, inclusão, e aí você vai vendo Uhum. que não existe, né? Então, a gente Uhum. precisa de quebrar essas barreiras, quebrar muito, para que tudo isso a gente melhore, que a gente tenha acessibilidade. Verdade, vereadora, a sua fala é muito pertinente mesmo, porque o que acontece muitas vezes é a pessoa, né, querendo ajudar, mas não sabe como. Então, elas estão sabendo que existem essas pessoas surdas, né, e que realmente elas têm autonomia, elas querem ter autonomia para fazer as coisas. E como é importante ter uma pessoa que é da vida pública, que consegue captar isso e fazer com que isso venha sair também do papel, porque a senhora, pelo que a gente entendeu, a senhora foi, né? Foi com, ele, com a pessoa que estava presa, que estava surda, foi até o local, e dali começou a surgir ideias, né, novas, e vocês foram colocando em prática. Como é importante, então, a sua visão, né, sensibilidade de poder ajudar o próximo. Além da pessoa surda, a gente também viu aqui, vereadora, que a senhora também tem alguns projetos aí com pessoas cegas, né, ou com baixa visão. A senhora poderia falar para nós um pouquinho de como surgiu e como foi essa questão de trabalhar com a pessoa com baixa visão e cega? Então, as pessoas com baixa visão, eu também conheci durante esse processo, Patrícia. Nós aprendemos muito com essas pessoas. Aprendemos o quê? De que forma a gente precisa fazer as coisas de verdade certo. Nos ensinam. Nós temos que apenas parar, ouvi-las e juntos tirar as barreiras, que é o que a gente está falando neste momento. E as pessoas cegas e baixa visão, existe uma diferença entre essas pessoas, até na cor da bengala, mas existe uma resistência, às vezes, do baixa visão não querer usar a bengala verde, que é a bengala verde que o baixa visão usa, né? E a bengala branca a pessoa cega usa. Então, Então tem essa diferença. Desculpa, vereadora, tem essa diferença. Desculpa a minha ignorância, mas eu vou para mostrar para as pessoas como a gente não sabe, né? A cor da bengala já diz se a pessoa é cega totalmente ou não, né? Olha só que interessante. Pode continuar dizendo, só para a pessoa dar uma ênfase. a bengala vermelha é cego. Então, a A branca, vermelha é o cego. né? A verde, baixa visão, e a vermelha para surdo cego. Então, se Uhum. usa uma bengala, você consegue diferenciar. É claro que a sociedade ainda não conhece isso. E é sobre Não. isso que eu vou falar, porque a gente precisa falar sobre esse assunto. Nós precisamos mostrar para a sociedade que existem essas pessoas e que elas precisam de acessibilidade em todos os sentidos. Nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores, aí em 2019, uma audiência pública tratando justamente desse tema. As calçadas sem acessibilidade, com acessibilidade em nossa cidade. É um grande problema, porque as pessoas elas não têm a consciência do que realmente o piso tátil direcional e o piso tátil de alerta. Qual o local que se coloca esses dois, né? As pessoas acabam confundindo e trocam o lugar do piso tátil de alerta do lugar do piso direcional. Aí o cego fica confuso Uhum. na calçada. Mas não é culpa. Uhum. Eu penso que é culpa do poder público. O poder público tem a obrigação de ensinar, direcionar as pessoas de que forma tem que ser feitas as calçadas com a acessibilidade na nossa cidade. Pensando nisso, em 2017, numa viagem que eu fiz a São Paulo, numa audiência pública com a deputada federal, que era na época a senadora, agora Mara Gabrilli, eu conheci a cartilha cidadã, onde fala das calçadas, de como ensina como as calçadas são feitas, de que forma, de quem é a obrigação das calçadas com acessibilidade, a importância para essas pessoas com deficiência, cegas, para usar as calçadas com acessibilidade. E aí eu trouxe para cá essa ideia, fiz uma indicação ao executivo,
para que eles fizessem um estudo junto com as secretarias responsáveis e construísse uma cartilha aqui no nosso município. E foi construída a cartilha a muitas mãos, foi lançada agora há pouco tempo, está no site da prefeitura, né, a cartilha ali que fala sobre o tema das calçadas. Então, as pessoas podem acessar, tem acessibilidade para as pessoas cegas conseguir também entender. Então, todos que vão construir uma calçada, ela pode entrar no site da prefeitura e saber de que forma é feita a calçada, com acessibilidade, aonde coloca o piso podotátil, né, aonde coloca o piso alerta. Nós fizemos várias visitas em São José, com as pessoas cegas, saindo na cidade e vendo a dificuldade que ela sente de sair de casa e ir até o posto de saúde, sair de casa até o mercado, até uma padaria. Inclusive, Patrícia, em 2017, nós junto com o pessoal da SIC, que é o Igor, que ele é que faz a vivência com os cegos e ensina toda a forma de que eles precisam aprender a se locomover. Nós fomos aqui em lugares, aqui no bairro, na Fazenda do Max, aqui em São José, e fomos ver as calçadas, o trajeto que a cega fazia da casa dela até o posto de saúde, que ela não conseguia chegar no posto de saúde, pensa bem. Aí no trajeto nós vimos que tinha areia nas calçadas, tijolo na calçada, né? Coisas na calçada que não é o lugar das coisas, né? Aí nós Eu estou observando aqui que vocês fizeram um quiz, né? Você se vendou, foi isso, né? Fez todo esse trajeto para sentir na pele como é ser cego, né? Então, assim, temos as pessoas onde não tinha acessibilidade na calçada para fazer esse teste também. Colocar e tentar andar na calçada que é dela, né? Então, o se posicionar no lugar do outro, eu sempre falo que é uma das coisas que eu mais gosto, que no meu mandato a gente acabou construindo, o se posicionar no lugar do outro ainda é a melhor forma de sabermos de fato o que precisa. Não existe uma outra forma de você fazer alguma coisa se você não se posicionar no lugar do outro. Eu sei que são muitas coisas que a vereadora fez, assim, mas eu gostaria também de falar sobre um projeto que você fez juntamente com os professores de educação especiais, o segundo professor, que naquele momento eu também, como mãe, estava lá na tribuna e via a vereadora se colocar em defesa do professor de educação especial. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós desse momento, como foi o abaixo-assinado, como foi esse momento que você lutou aí pela causa da inclusão também do professor, do segundo professor. Então, esse é um tema bem importante, Patrícia. Você, como pedagoga, né, você sabe, né, as dificuldades enfrentadas por essas pessoas, os professores também. Na época, aconteceu que os professores aqui me procuraram, aqui de São José, nós temos escolas estaduais aqui em São José, né? Estava tendo dificuldade da questão do segundo professor, né? Mudança de governo, aquela situação toda, e eles ficaram apavorados, pronto, não vai ter o segundo professor, eles não vão mais contratar os ACTs e vão colocar aquele pessoal, aqueles professores que estão lá hoje não estão em ativa, atender ciência sem nenhuma empatia com essas pessoas, né? Sem nenhum realmente contato de que forma você tem que tratar essas pessoas e ajudá-las naquele momento de estar na sala de aula. Então, essa luta foi uma luta intensa, fizemos abaixo-assinado que rodou o estado todo, veio as pessoas, professores de todos os lugares do estado de Santa Catarina, se concentramos ali na frente da Fundação Catarinense de Educação Especial, fomos atendidos ali pelo presidente na época, conversamos para poder acertar essa situação, foi feita uma manifestação grande, não só aqui em São José, como no centro também, conversei com o Ministério Público, levei abaixo-assinado, conversei com o promotor de justiça da época, foi super importante toda essa movimentação, que nós conseguimos manter não só o direito do segundo professor, como o direito da criança com deficiência de ter esse segundo professor na sala de aula. É uma coisa que eu brigo muito também, com a qualificação desse professor, desse segundo professor com a criança com deficiência, que eu acredito
E falta muito isso ainda. A especialização continuada para esse professor, que ele vai buscar isso, que ele realmente se aperfeiçoe, que ele não vai lá só para ser um segundo professor, simplesmente, mas que ele vai muito mais além do que isso. Eu sei que tem professores, segundo professor, que eles fazem, gente, com muito amor aquilo, né? Eles querem realmente ajudar que aquela criança com deficiência seja independente. Independente. Ter autonomia. Que é isso que todos os pais, você como mãe, né, de autista, você sabe. O que um pai quer? Ele quer a autonomia do seu filho. Ele quer que o seu filho realmente ele possa fazer as coisas sem ninguém ser tutor dele. O que nós não podemos permitir hoje é acontecer de muitos fazerem as coisas para as crianças e elas vai passando de ano e chega lá num certo ano, ela não sabe nem ler, nem escrever, não sabe nem fazer o nome dela. Nós vivemos muito isso e nós precisamos ter uma atenção muito séria em relação a isso. O governo do estado, tanto que os municípios também, deveriam de fato acompanhar essas crianças com deficiência, essas escolas e ensino deles semestralmente, para ver se de fato eles estão desenvolvendo e se não estão, o porquê. E buscar na fonte que não está desenvolvendo essa criança com deficiência. Ela não pode ser uma babá da criança com deficiência, Patrícia. É isso que eu Nem deve. não queremos babá para as crianças com deficiência. Queremos profissionais capacitados que possam ajudá-los a se desenvolver e ter autonomia de verdade. Porque a gente trabalha com essa questão do professor e do segundo professor, a gente percebe aí muitos professores, né, que apresentam dificuldade realmente para lidar. Às vezes pega um autista, mas nunca teve contato com o autista. Ou uma criança que tem deficiência intelectual, então ela vai trabalhar, mas ela está completamente despreparada. Então a escola que tem que trazer subsídios para ajudar aquele professor. Eu concordo com a sua fala, vereadora, realmente é necessário, sim, que o professor ele esteja preparado em educação especial para trabalhar com esse público que realmente precisa ser incluído de fato, né? E não excluído. Nós temos aqui, vereadora, algumas perguntas que eu vou passar aqui das pessoas, que é a Mariana Moura, ela fez alguns comentários, que mais comentou aqui, e também fez algumas perguntas. Eu vou falar, então, para ler para a vereadora. O preconceito, acham que os surdos são ignorantes, mas eles sabem de tudo e são muito inteligentes. É um comentário da Mariana. E ela faz outro logo. Como fazer? Eu quero modificar a minha. Me envie, quero isso aqui em Minas. Mande o link. Ela quer saber o que você fez ali para o surdo para você mandar o link para ela. O que você sugere para Mariana, vereadora Cristina? O que acontece? Em geral, com as pessoas, na verdade, o surdo, ele não é considerado uma pessoa com deficiência. Ele é surdo, ponto, né? Ele tem que tirar a barreira da falta de comunicação. Tirando a barreira, ele não tem nenhum problema, não tem nada. As pessoas, elas às vezes acham que as pessoas surdas ou com deficiência, que elas não são pessoas capazes, que elas não têm capacidade de aprender, desenvolver, de criar nada. É como eu falei há pouco tempo. Aí querem ser tutor delas, fazer por elas. Eu estou envolvida no meio de pessoas muito, mas muito inteligentes e capacitadas. Cito aqui o professor Dr. Dionísio Schmidt, que é o primeiro surdo com doutorado em linguística do Brasil, né? Também cego Abdel, formado, fazendo mestrado agora, lá no Rio de Janeiro. O Abdel Assis, que ele é surdo cego, está fazendo mestrado, uma pessoa incrivelmente inteligente. Gente, eu cito outras pessoas que têm lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que são referências, pessoas surdas e a capacidade delas. Então, não podemos menosprezar essas pessoas. Nós precisamos tirar esse estigma de achar que a pessoa com deficiência ou surda, que ela é uma pessoa que ela é incapaz. Não, gente, não é incapaz. Incapaz, surdos, cegos, somos nós que não conseguimos enxergar a outra pessoa realmente a capacidade que ela tem. O cego e surdo e outras coisas deficientes, somos nós que não temos a deficiência, entre aspas, mas temos um pensamento, uma forma de olhar.
na forma de ver essas pessoas, na forma de tratar essas pessoas, na forma de conviver com elas. Nós, sim, precisamos tirar essa deficiência que está em nós, né? Não está no eu, está em nós. Então, é isso que eu digo para a Mariana, né? A É, Mariana, Mariana. eu vou mandar o link dos nossos trabalhos aqui, Mariana, em Minas Gerais. Inclusive, em Minas Gerais, teve um surdo também que entrou em contato comigo um tempo atrás, que falou para mim que ele é o primeiro surdo comandante da Guarda Municipal, Que né? lindo, né? E o sonho dele era poder vir para cá e me conhecer, conhecer nosso trabalho. Quem sabe um dia a gente possa ter esse contato. É uma pessoa incrível. E é isso que é a internet, as redes sociais, que nos faz a gente se encontrar e se conhecer. Vou mandar assim, Mariana, um abraço para você, tá? E que Deus te abençoe. Eu gostaria também, vereadora, que você falasse um pouquinho sobre o projeto Realizando Sonhos, que a senhora colocou aqui para nós, Vivências de Fato, que a gente achou muito bonito esse trabalho, que são com pessoas com deficiências, que são cadeirantes, né? E se a senhora pudesse falar um pouquinho aí para compartilhar como foi a sua experiência. Então, teve uma experiência que eu vivi, foi em 2017, se não me engano, ou 2018. Foi a virada social lá em Florianópolis, né? Pude ter essa experiência de estar jogando basquete numa cadeira de roda. E aí eu pude, ali quando eu sentei naquela cadeira de roda para jogar basquete com os outros cadeirantes que estavam ali, eu vi, gente, somos limitados em muitas coisas. Eles ali com toda a agilidade deles, né, jogando, eu tentando fazer uma cesta, na maior dificuldade ali, eu pude entender um pouco, gente. Eu não posso dizer que eu entendi tudo que eu tô. As pessoas que vivem nessa situação de estar numa cadeira de roda, não tem como você passar, dizer que você entende ela se você não está vivendo essa situação de fato. Quando eu fiquei na cadeira de roda, eu fui jogar com eles basquete, eu pude um pouquinho da vivência ali deles, uma coisa mínima, compreender a dificuldade que essas pessoas passam e a força que eles têm, o que eles passam para a gente de força, de querer, de vontade, de ir à luta, de buscar realmente. Muitas vezes nós não temos nenhuma deficiência e ficamos murmurando de muitas coisas, de várias formas, Verdade. com capacidade que eles têm, não temos deficiência nenhuma. Essas pessoas com deficiência, elas têm uma gana de vencer, uma vontade de ser e realmente de mostrar para o mundo que elas são capazes, imensa. E isso é algo incrível que todas as pessoas deveriam conviver para conhecer, de fato, como é conviver com essas pessoas. Essa experiência que eu tive de estar na cadeira de roda, de jogar basquete, para mim foi algo assim inigualável, assim. Realmente todos deveriam viver essa experiência. Uhum. Outra, eu sei que eu tô sendo assim um pouquinho rápida, porque a gente tem um tempo muito reduzido, né, no Instagram. Então, eu gostaria que a senhora pudesse falar, vereadora, sobre os atos parlamentares, as suas indicações, moções e projetos de lei que a senhora fez para inclusão no município de São José. Tá. Eu tenho um projeto muito legal, que na verdade foi um projeto do nosso gabinete, que nós fizemos em 2017. Foi uma sessão aqui na Câmara de Vereadores com os surdos, aonde os surdos viraram os vereadores da cidade e nós, vereadores, ficamos do lado de fora como se o mundo fosse dos surdos e nós estivéssemos ali para ver o que eles iam fazer para nós. E aí Que foi legal. muito estudo para fazer esse teatro, os professores da UFSC que se envolveram, alunos da UFSC que se envolveram nesse projeto, fizeram todo o script ali do teatro, vieram para cá, colocamos a plaquinha do nome deles ali, né? Vereador Dionísio Schmidt, vereador Karina, foi ali, eles vieram realmente a caráter. E nós, e o público, lá de fora, mais de 100 pessoas aqui assistindo, e o combinado foi o seguinte: a sessão ia começar, e durante os primeiros minutos da sessão, eles só iriam se comunicar em Libras. E o povo lá fora não ia entender nada. Aí eles começaram a se comunicar em Libras lá dentro, e aí o combinado foi de um ator que estava no meio do povo, ele levantou e disse assim: peraí, eu não venho mais nessa Câmara de Vereadores porque não tem acessibilidade para mim. Eu não estou conseguindo entender o que os surdos estão falando lá dentro.
Daí o pessoal ficou olhando, pensou que isso era verdade, né? Foi tudo combinado. Aí levantou um outro ator, que era intérprete, e falou: calma, amigo. Se o presidente da Câmara permitir que eu entre lá dentro para fazer a interpretação, eu vou fazer a interpretação para que vocês possam compreender e ter acessibilidade. Aí ele fez sinal ao presidente, que era o surdo, o doutor Janísio, ele liberou a entrada do intérprete, e a partir dali o intérprete começou a interpretar a sessão, porque a gente sentiu na pele a dificuldade que o surdo sente quando ele vai sei lá, numa Câmara de Vereadores ou deputados, sei lá, e que não tem intérprete de Libras. Como que ele vai se sentir? Ele não vai entender nada. Então, aquela sessão, os surdos criaram projetos para acessibilidade para os ouvintes, como se o mundo fosse dos surdos e nós, ouvintes, que precisássemos de acessibilidade. Aí eles criaram um projeto de acessibilidade das pessoas ouvintes, preocupado com os ouvintes, né? Toda aquela questão. Foi uma noite incrível, uma noite muito marcante, né? Porque foi um momento que a gente realmente fez com que as pessoas se posicionassem no lugar do outro. E aí elas compreenderam de fato. Foi emocionante, foi incrível mesmo. Então, foi um projeto que eu tenho muito carinho para esse projeto. Nós queríamos levar esse projeto para todo o Brasil, fazendo esse teatro, mostrando para as pessoas, se posicionando no lugar do outro, e é algo que me chamou muita atenção. Além do projeto de Libras, né, que nós já mencionamos aqui, também tem o projeto da Semana com Deficiência, que é um projeto que eu tenho muito carinho, que é em setembro. No mês de setembro, a gente faz ali durante uma semana, visitando escolas e universidades com pessoas com deficiência, falando sobre elas. Quem são elas? Vou levar um autista, o autista vai falar sobre ele. Ó, meu nome é tal, eu faço isso, faço aquilo. E as pessoas vão entender quem é o autista. O ano passado, levamos o autista, o Rodrigo Tramon. E também levamos a surda, professora surda, também para fazer também essa vivência. Pensa nas crianças da escola, o tanto que eles amaram. Eu nunca vi as crianças, os jovens ficarem tão com os olhos fitos, vendo a surda falar sobre ela, e eles com curiosidade. Ah, surdo pode estudar, surdo pode dirigir, surdo pode isso. Então, eram coisas que a gente, às vezes, no dia a dia, as pessoas elas pensam e têm vergonha de perguntar. Eu lembro que eu disse assim, não tenham vergonha, gente, pergunte tudo que vocês querem perguntar, porque só assim nós vamos quebrar as barreiras, realmente. Né, Vereadora, aqui estão pedindo, a senhora poderia reprisar na TV Câmara de São José ou na TV aberta? Tem um canal onde ela poderia ver esse momento que a senhora tem falado ali da sessão? Vou mandar o link, eu tenho o vídeo separado ali, depois eu te mando, Patrícia, você pode mandar no teu, né, das tuas redes sociais, vou colocar também nas minhas redes sociais para que as pessoas também possam ver. Realmente, isso. Ainda ver de novo. Isso, porque é sempre bom a gente poder ver, né? Porque quando a vereadora fala, a gente já começa a imaginar como o cenário, né? Como isso que aconteceu. Vereadora, eu tenho aqui também uma fala que a senhora fez 4 projetos, é isso? De 181 indicações e 22 requerimentos, sendo que a maioria deles, ele sempre trabalhou com a inclusão, né? Nós gostaríamos de saber, vereadora, quais eram os projetos ou programas já instituídos antes do seu mandato que contemplava a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu sempre falo, Patrícia, que projetos existem muitos. Inclusive, quando eu cheguei na Câmara, eu comecei a buscar alguns projetos relacionados a pessoas com deficiência. E tinha um projeto muito legal ali, que falava de semáforo sonoro, acessibilidade comunicacional, acessibilidade, né, de redes sociais, tudo. Só que ele não está em prática. Esse é o grande problema das leis, que são leis criadas, mas muitas vezes não fiscalizadas, e não existe na prática. Uma outra dificuldade que eu cobrei muito no nosso município aqui é os semáforos sonoros, que os cegos pediram. Vereador, a gente precisa ter semáforo sonoro na cidade. Como que nós vamos fazer a travessia? A gente não vai ter autonomia para poder estar... Tem que ter sempre alguém com a gente. É aquilo que eu falo, tira a autonomia das pessoas com deficiência, a gente precisa dar autonomia para elas.
Então, nós cobramos muito essa questão do semáforo sonoro. Temos aqui o semáforo sonoro instalado na nossa cidade por conta da nossa indicação, mas é poucos ainda. A gente precisa que tenha mais semáforo sonoro. E, infelizmente, Patrícia, lá em Florianópolis, o semáforo sonoro da Avenida Paulo Fontes foi tirado porque os motoristas reclamavam do barulho do semáforo sonoro. E quer Olha dizer só. que tiraram o semáforo sonoro porque o motorista reclamava do barulho. Gente, até quando nós vamos viver assim, dessa forma? Como se eles não fizessem barulho também, né? Não, gente, é aí, a acessibilidade das pessoas, tem que respeitar isso. Então, a gente luta muito por essa questão da acessibilidade nos parques das escolas, inclusive foi uma emenda minha feita agora em 2019 para que os parques da nossa escola sejam adaptados para as crianças com deficiência. Minha emenda foi aprovada, a prefeitura ficou com a obrigatoriedade de que esses parques sejam acessíveis em nosso município, nas escolas, para as crianças com deficiência. Então, esse foi um ganho muito importante de poder ver que nas escolas nossas tem essa obrigatoriedade de ter o parque acessível, né, para que a criança possa participar, né, da forma igualitária com todas as crianças. Tem também um projeto que foi muito importante no meu mandato, que eu creio que é o projeto um dos mais importantes, que é o Parada Segura, que é a Lei 5.842, 2017, para as pessoas com deficiência, idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, obeso, né, para que elas possam ter acessibilidade na hora de parar com o ônibus no ponto. Ela não quer parar naquele ponto, ela quer parar num lugar seguro, ela pode pedir para o motorista. Eu quero parar aqui, o motorista tem que parar fora do ponto, durante o dia e a noite. Não é só à noite, é durante o dia e a noite. A pessoa com deficiência entrou no ônibus e ela precisa parar num local que não é o ponto, mas ela pode, ela tem esse direito, e o motorista tem essa obrigação de parar, porque é uma lei existente. Todos os ônibus que transitam no município da nossa cidade, eles precisam obedecer essa lei. Se porventura você pedir para o motorista parar fora do ponto e ele não parar, você tem que denunciar, fazer essa reclamação, porque é uma lei, e a lei ela tem que ser fiscalizada pelo cidadão lá na ponta. Porque nós aqui criamos lei, vamos fiscalizar, mas quem vai usar são as pessoas que precisam. E elas precisam nos procurar e dizer, ó, não estão fazendo, para que a gente possa cobrar realmente que seja feito. Então, muitas coisas assim que a gente pensa que o tempo é curto. Curto, é. Eu gostaria assim, que fosse 2 horas, porque eu acredito que esse tempo que nós temos é muito pouco, que o seu trabalho é muito extenso. A gente sabe que tem aqui muitos projetos encabeçados pela vereadora, muitas vivências, mas aí eu tenho outra pergunta aí das mães, principalmente das mães que têm os filhos autistas, que a gente pôde ver muita a sua atuação, né, diante da nossa causa. A gente gostaria de saber assim, ó, sabemos que quando muda o governo, podemos ter a descontinuidade dos projetos, vereador, como a senhora assim falou. A senhora pretende se candidatar novamente esse ano para que esse trabalho dê continuidade? Com certeza, Patrícia. É como eu falo, quando eu entrei, né, como candidata a vereadora e recebi o convite lá em 2016, eu não imaginava o que eu esperava lá na frente, né? Não tinha muita noção, porque eu nunca fui envolvida com política. Aí, quando eu comecei a lutar, me envolver nas causas, pessoas com deficiência, eu vi que é algo que precisa muito empenho e dedicação. Não é simplesmente você fazer um projeto de lei para essas pessoas. É dedicação no seu mandato, praticamente quase que 100% envolvido na causa das pessoas com deficiência. Porque demanda muitas coisas. São muitas leis que estão mudando, muitas coisas que precisamos lutar, que a gente já adquiriu com o direito e acabamos tendo que lutar novamente por aquilo que já foi adquirido. Acontece muito isso com as leis de pessoa com deficiência. Você consegue conquistar uma lei, um direito, e de repente você vê aquele direito, né, já se indo, e você tem que buscar novamente lutar por aquilo. Nós fizemos isso muito durante o ano passado, lutando por leis já existentes e tínhamos que estar lutando novamente para a mesma lei. Então, nós precisamos ter muita dedicação, estar muito envolvido em todos os segmentos das pessoas com deficiência,
para conhecer de fato o que essas pessoas precisam, o que nós podemos estar contribuindo e ajudando. Então, é muito mais. Eu sempre falo para as pessoas que o bichinho mosquitinho das pessoas com deficiência me mordeu de uma que não tem como. Eu tenho muito amor para essas pessoas, muito carinho. Ainda hoje, quando eu vi uma postagem do comandante Araújo Gomes, que ele estaria assistindo a live agora, só que eu estou no Facebook do Juliano, e ele ia estar assistindo, mas não deu certo entrar no Facebook. Eu vi uma postagem dele com uma criança com Down, e aquilo me chamou muita atenção, porque falava assim, ó. Eu vou gravar, eu vou deixar salva essa live, né, vereadora? E daí a gente pode depois compartilhar aí com as pessoas também que não conseguiram acessar. Ele colocou uma foto de uma criança sorrindo aqui, que é uma criança com Down, né? Olha só. Aí ele Que lindo! rir de uma criança especial, ela rirá com você, porque a inocência dela é maior que a sua ignorância. Então, eu achei assim, muito forte isso, elogiei muito ele por essa postagem, porque realmente é isso. Nós nós temos que tirar esse preconceito, criar nossos filhos na igualdade com as pessoas com deficiência. Eu tenho uma netinha de 4 anos de idade que ela convive com pessoas com deficiência. Ela está sempre no meio de Down, de surdo, de pessoas. E aí ela aprendeu a conviver e ela não vê diferença. Eu vi uma postagem de um vídeo dela falando Feliz Dia da Vovó. É muito lindo, assim, ela falando em Libras, né? O quanto é importante essa questão de incluir, né, Cristina? Já desde criança, ela já pequenininha, ela já vai crescendo com essa consciência de se colocar no lugar do outro, de entender. Isso é muito importante. Se todos fizessem isso, realmente a gente não teria tanto problema, né, com as pessoas que elas têm uma necessidade, uma dificuldade, mas elas têm autonomia, elas podem, elas conseguem, elas são inteligentes, elas são capazes, né? Vereador, eu sei que agora o nosso tempo vai estar diminuído. Eu vou falar as nossas palavras finais e depois eu vou deixar a vereadora também falar as suas finais e se despedir, porque a gente sabe que o tempo é bem curto. Então, eu vou falar assim para a gente, assim, ó, o controle social se dá, de fato, através das políticas públicas e não batendo panelas. Nós precisamos realmente fazer, nós, enquanto sociedade, devemos ir atrás e ajudar o vereador também, porque o vereador ele sozinho, ele vai, como a senhora fez, né? Foi ali, foi atrás dos projetos que já existiam, fez acontecer. Mas as pessoas, nós, é que temos que também ir lá cobrar, fazer isso acontecer. Não adianta a gente depois ficar batendo panelas aí, né? Então a gente tem que fazer o nosso ato político. Nessa live de hoje, vereadora, a senhora nos mostrou o quanto, quando o homem ignora o impossível, ele vai e faz, porque ele é capaz. Né? Então eu agradeço imensamente a sua participação na nossa live. Parabéns pela coragem de lutar pelos mais desfavoráveis, pelas pessoas que são tão excluídas, né? Você ganhou ainda mais a minha admiração, eu acredito de outros também, outras pessoas. Muito obrigada por ter trazido para nós esses momentos. Eu vou deixar salva essa live para as mães e pais que não conseguiram, né, acessar ou estão trabalhando, que a gente sabe, eles me procuraram e falaram. Eu gostaria agora que a vereadora também pudesse fazer essas considerações finais e falar um pouquinho mais. Eu vou deixar esse tempo para a senhora falar, vereadora. Tá bom, então. Agradeço, Patrícia. É sempre um prazer poder falar do nosso trabalho que envolve essas pessoas. E, como você falou, é uma união de força. Nós precisamos estar juntos para a gente consiga realmente. Eu lembro que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas com deficiência quando estão comigo, ela vem reclamar de algum assunto, preciso disso, aquilo, né, lutar por isso, por aquilo. Eu digo, olha, eu vou, mas você tem que vir comigo. Vocês precisam vir comigo. Vocês têm que vir comigo, porque vocês têm que lutar junto. Né? Eu tenho a parte que cabe a mim como vereadora, assim, mas vocês têm a parte de vocês, que tem a força do povo, que tem que estar junto conosco, senão realmente as coisas não acontecem. E a gente mostrou e provou várias vezes que essa união com as pessoas realmente faz uma grande diferença e as coisas acontecem. Eu me despeço aqui, Patrícia, falando também que é um grande, imenso carinho, imenso gratidão
poder tratar desse assunto nesse meu mandato. Ainda hoje estava lembrando disso através de uma foto que eu vi, que quando eu me elegi na minha campanha, e eu estava pensando, o que vale nesse momento é o legado que você pode deixar. Você olhar para trás e dizer, poxa vida, eu fiz a diferença na vida de alguém, né? Eu fiz a diferença. Então, esse legado de poder fazer a diferença na vida das pessoas é o que é o mais importante. Para mim, é o mais importante. Você poder olhar e dizer que você conseguiu tirar uma barreira que atrapalhava aquela pessoa, uma coisa simples, você conseguiu, junto com ela, retirar aquelas barreiras e lutando por elas, junto com elas. Então, o lema Nada sobre nós sem nós é algo que eu aprendi no meu mandato, de não fazer nada para as pessoas com deficiência sem a presença delas. Então, elas precisam participar, elas têm que estar junto, nós temos que respeitar as pessoas. E os pais que têm filho com deficiência, vocês, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos pais eu vi, outros não, mas eu vi alguns pais que às vezes querem colocar o filho numa bolha. Esse é um grande problema também, gente. Vocês precisam deixar eles viver, sabe? Você tem que deixar eles sair. Eu lembro que a Pamela, com a dona Beth, a dona Beth, ela deixa a Pamela sair, vai comigo para lá, vai para cá, e nós vamos em karaokê, e vamos em museu, vamos em vários lugares. E, gente, pensa a alegria deles. É isso, deixa eles viver. Vai ter o preconceito, a pessoa lá fora. Vai, mas não tem outra forma de quebrar essas barreiras se nós não irmos à frente e juntos quebrando isso. Eu lembro quando eu cheguei no karaokê com os jovens com Down, muitas pessoas olharam diferente, assim, eu senti aquele clima assim. Mas eu não dei bola, e eles muito menos, né? Eu fiquei todo feliz e tal. E com o tempo, aquilo quebrando. Na hora de eles cantarem no microfone, no começo eles cantavam sozinho, e ali, umas 3, 4 músicas depois, as pessoas vieram cantar junto com eles. Sabe? A inclusão, gente, não existe outra forma se nós não trouxermos nossos filhos para fora, para o mundo, e as pessoas aprender com eles, é isso que precisa. Então, assim, obrigado pela oportunidade, né? Me coloco à disposição sempre que precisar, e a gente vai continuar aí, lutando, forte sempre, né? Com muita força, para retirar aí todas as barreiras que estiver atrapalhando as pessoas com deficiência. Muito obrigada a todos que assistiram a live no teu Instagram, Patrícia. Depois eu mando o link direitinho do nosso trabalho, né, para entrar no Facebook que a gente faz, no Instagram. É importante que vocês acompanhem, nos dê dica, conversem com a gente, né, nos façam sugestões, que é assim que a gente vai conseguir caminhar e realmente aprender com cada um de vocês. Eu estou aqui para aprender. Esse mandato meu de 4 anos foi de aprendizado. Eu não ensinei praticamente nada, gente. Eu aprendi muito com todos vocês. E pode ter certeza que eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era antes, só pela convivência de estar com vocês. E isso, para mim, é muito gratificante, Patrícia. Tem um comentário aqui da Beatriz Borges, que ela fala o seguinte: eu, como mãe de autista e deficiência intelectual, acredito muito na inclusão, mas isso acontece para que isso acontecer, temos sempre que correr atrás e garantir os direitos dos nossos filhos, né? É uma verdade, porque muitas vezes a mãe, ela tem que realmente correr atrás do direito dos filhos, né? Tem muitas coisas ainda, muitas coisas que precisam ser transformadas e mudadas, mas como a senhora falou, vereadora, nós, enquanto mães, família, nós precisamos também aí nos unir em prol dessa inclusão, porque eu sei que quantas vezes eu tive angústia de não conseguir aí trabalhar com minha filha por conta das dificuldades. Mas nossa live está acabando, tá? Já vai encerrar agora em 19 minutos. Eu agradeço, vai ficar salva. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Vereadora, muito obrigada. E até a próxima vez aí que a gente puder falar. Juliano, um abraço. Obrigada também, tá?